Provérbios, você não precisa abrir, Provérbios 16, versículo 9 diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. O nosso coração traça caminhos. Ou você quer viver uma vida de derrota, ou você quer viver uma vida afastada de tudo e de todos? Claro que não. Você seria louco se pensasse dessa forma. Você quer viver uma vida de conforto, você quer viver uma vida cheia da presença de Deus. E muitas vezes isso não acontece em nossas vidas porque Deus ele precisa nos puxar a orelha, porque muitas vezes nós não fazemos aquilo que agrada ao Senhor, e por não agradar a Deus, o Senhor ele vem e traça um outro caminho. Mas o caminho que para nós parece ser um caminho de derrota, quando nós chegarmos no final da história, ali nós vamos erguer a mão do nosso troféu e dizer: obrigado, Deus, porque eu sei que eu passei por lutas, eu sei que passei por adversidades, eu sei que o vento me soprou e quase me derrubou, mas hoje eu posso erguer a minha cabeça e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e ele já se levantou e levantou. Quando nós temos essa certeza no nosso coração, pode se levantar o império do povo de Satanás, mas o Senhor, ele não deixa ele nos tocar, porque nós chegaremos no alto da nossa vitória e ali receberemos uma coroa que foi forjada, que está sendo preparada com pedras preciosas para eu e você vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. O que vai mudar a sua vida não é o seu caminho que você traçou. O que vai mudar a sua vida e a sua trajetória é o seu encontro com Jesus. Glória a Deus. Porque quando você se encontra com o Mestre, a sua vida muda. Porque naquele momento, quando Simão, o sirineu, viu a sua história, viu o seu chamado, viu o seu propósito indo ribanceira abaixo, ele não esperava, porque ele não conhecia quem era Jesus de fato, porque ele queria uma gota do cordeiro. E no momento que o soldado desembanha a sua espada e aponta para ele e faz ele pegar a cruz, e Jesus que tinha caído lá assim da cruz, ali ele abraça Jesus, olha para o sol e vê que já são quase meio-dia, e ele fala: estou perdido, não vai dar tempo de eu chegar na festa. Olha para suas vestes e começa a ver o sangue de Jesus que estava pulando, sujar a sua vestimenta, e ele fala: meu Deus, agora já era. Mas mal ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia. A minha Bíblia fala no livro de Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, a história de dois homens que pregavam o Evangelho na África inteira: Alexandre e Rufus, filhos de Simão o sirineu. Pregaram o Evangelho sem precisar falar, apenas mostravam as vestes de seu pai, que estava carregada no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o Senhor ele tem olhado para a sua igreja e tem visto que a sua igreja ela quer fazer coisas que chamem a atenção do povo, e nós não precisamos disso. Basta apenas sermos exemplo, basta apenas nós nos direcionarmos em fazer a vontade de Deus, em termos um altar completamente transformado e reparado para que a presença de Deus desça e mude a história. Porque naquele momento, quando Simão, o sirineu, pega Jesus e ele começa a andar da esquina a qual ele pegou, que Jesus mudou a história, assim como Jesus vai mudar a história de muita gente nesta noite. Aleluia. Sabe por quê? Porque conversão é isso.
é você mudar a sua direção. Glória a Deus. Simão Sirineu, ele ia para uma direção, mas Jesus entrou no caminho dele e mudou a direção dele, converteu a sua direção, e ele viveu o sobrenatural. Os romanos, a igreja católica, agora nos próximos domingos, se eu não me engano, no dia 21, penúltimo domingo desse mês, eles comemoram o Pentecoste, dia de Pentecoste, que são 50 dias depois da Páscoa. E Simão Sirineu deixou Jesus perto dos portões de Damasco, e um historiador contou os passos, e foram exatos 50 passos, que é o dia de Pentecostes, ou seja, o dia em que o Espírito Santo ele desceu sobre a igreja do céu. Porque, se você não sabia, após a morte de Jesus, ele ficou ainda nesta terra 40 dias, e subiu ao céu quando foi assunto, e ali ele intercedeu ao Pai por 10 dias, para que Deus Pai enviasse o Consolador sobre ele. E no momento que Deus Pai ouviu a oração de Jesus, ele enviou o Espírito Santo, e o Pentecostes tomou conta daquele ambiente, e pessoas ali foram saradas, curadas, libertas e livres de todo mal, de todo pecado que ali estava. E o que eu mais gosto dessa história é que, se Jesus ele fosse crucificado dentro de Jerusalém, ele teria morrido somente para os judeus. Mas a história judaica, os costumes judeus, dizem que Jesus ele precisou sair do portão da cidade de Jerusalém, que dava em direção a Damasco, que seguia outro monte para subir, da onde fica o Monte Gólgota, o Monte Caveira, o qual você conhece, porque se Jesus não tivesse morrido fora da cidade, ele só teria morrido para os seus, mas glória a Deus, ele morreu do lado de fora, para que hoje eu e você tivéssemos a chance do perdão e pudéssemos estar nos reconciliando com Deus, para poder participar desse banquete ao qual Jesus preparou para nós até a sua vida que está próxima. E aquele que é salvo em Jesus Cristo, aquele que tem a convicção e a certeza do seu coração, vai se alegrar, porque o Senhor está determinando na minha